Olá, meus amores, é muito bom estar aqui novamente com um novo tema junto de todos vocês e hoje falando sobre a influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Será que é possível um espírito influenciar nossa forma de pensar? Será que é possível ele influenciar o nosso comportamento? Allan Kardec traz esse questionamento no Livro dos Espíritos. E os irmãos da espiritualidade dizem que sim, que é possível que essa influência aconteça quando um espírito entra em sintonia com os nossos pensamentos e aí ele vem trazendo sugestões e muitas vezes a gente acaba abraçando essas sugestões e deixando que eles conduzam, esses pensamentos, as nossas ações. Então, isso acontece sim, é possível, e os irmãos nos dizem que acontece com muito mais frequência do que a gente imagina, de forma tal que na maioria das vezes é o próprio espírito que conduz os nossos pensamentos e as nossas ações. Mas que isso acontece porque a gente dá acesso para que eles possam fazer essas comunicações, através dos nossos pensamentos, através dos nossos interesses, através da nossa conduta moral. Eles conseguem entrar em sintonia com a gente e trazer essas sugestões que nos induzem tanto a fazer o bem quanto a fazer o mal. André Luiz, no livro Domínios da Mediunidade, ele nos traz esse esclarecimento de que nós atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Esse é um trechinho do livro que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês e que nos faz ter essa ideia, de que tudo aquilo que a gente pensa, de que tudo aquilo que a gente sente acaba atraindo esses irmãos que estão na nossa volta. Mas será que nós temos os nossos próprios pensamentos? Os irmãos da espiritualidade dizem que sim, que nós somos espíritos com capacidades intelectuais apropriadas para discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom. Então nós temos a capacidade também de ter o nosso próprio pensamento. Nós pensamos por nós mesmos, mas que por conta das nossas imperfeições, dos nossos interesses e da nossa conduta moral, a gente acaba criando sintonia com esses irmãos que estão na nossa volta, que podem ser mais evoluídos ou menos esclarecidos conforme a frequência em que a gente esteja vibrando. E como eu já mencionei nos vídeos anteriores, o nosso pensamento ele tem uma força muito grande. Então, a gente acaba refletindo nas nossas ações tudo aquilo que passa pelo nosso pensamento. E é dessa forma que os espíritos conseguem influenciar as nossas ações. Porque no momento em que eles conseguem sugerir algo que seja do seu interesse e a gente abraça essas ideias, a gente acaba refletindo nas nossas ações. Ou seja, se o espírito que está ali alimentando os meus sentimentos de mágoa, de rancor, de ódio em relação a outras pessoas, eu vou acabar refletindo também nas minhas ações. Eu vou acabar sendo estúpida com essa pessoa, vou acabar tratando ela mal, ou até mesmo sendo agressiva com ela, por conta desse sentimento que foi desperto, que foi potencializado ali através dessa influência que está sobre mim. Mas é sempre bom lembrar que nós temos o nosso livre-arbítrio e que a gente pode decidir se a gente vai ser estúpido ou não, se a gente vai ser grosseiro ou não. A gente pode decidir como nós vamos nos comportar diante das circunstâncias. Então não é porque um espírito está nos influenciando que a gente vai agir de determinada forma. Não, é necessário que a gente passe todas as informações pelo crivo da razão. Será que a forma como eu vou me comportar ela é a melhor naquele momento? Será que a decisão que eu estou tomando para esse momento de dificuldade, essa decisão é a mais assertiva? Quando a gente começa a refletir, será que é bom, será que é ruim, será que eu vou estar prejudicando alguém ou não? E quando a gente começa a perceber
que os nossos pensamentos não estão sendo pensamentos tão nobres, a gente acaba mudando, né? A gente se coloca na responsabilidade de mudar esses pensamentos. Então, dessa forma, a gente consegue impedir que essa influência tenha poder sobre nós. Quando a gente percebe, nossa, esse pensamento que eu tô tendo não é um pensamento bom, não vou fazer ele não, né? E se recusa a agir de uma forma que vai prejudicar outras pessoas, que vai fazer mal, né? Que vai trazer tristeza, mágoas, tudo aquilo que não faz bem não deve ser compartilhado, tudo aquilo que não faz bem não deve ser reproduzido, né? Então, quando a gente não necessariamente a gente precisa saber que seja influência de um espírito. Basta que a gente tenha o discernimento se é bom ou se não é bom, se vai fazer bem ou se não vai fazer bem. Então, a gente pode combater essa influência dessa forma. E Allan Kardec pergunta como que a gente pode distinguir quando um pensamento é meu e quando um pensamento é de um espírito que está ali na minha volta, tentando me influenciar. Bom, os irmãos de espiritualidade, eles nos esclarecem que o primeiro pensamento geralmente é o nosso. Né? A gente pensa, a sugestão vem depois. Por quê? São as oportunidades que a gente vai gerando para que esses espíritos venham e tenham acesso aos nossos pensamentos. Então eu trouxe aqui uma situação para visualizar melhor essa questão da influência, como funciona. Porque essa influência, ela não necessariamente acontece só por espíritos menos evoluídos. Os nossos mentores, os nossos amigos benfeitores da espiritualidade estão a todo momento nos inspirando com bons pensamentos, nos orientando por um caminho bom, por um caminho digno. Então eu trouxe aqui uma situação que pudesse elucidar como essas influências acontecem, tanto pela espiritualidade maior, quanto pelos espíritos menos evoluídos. Bom, digamos que eu esteja aqui e eu lembre que eu preciso ir no supermercado fazer as compras do mês. Né? Então, o primeiro pensamento vai ser o meu. Pensei, poxa, eu preciso ir no mercado, eu não fui esse mês ainda. Aí eu começo a fazer a listinha lá, né, do que eu preciso comprar. Estou gerando a condição para que um espírito venha me influenciar, né, através desse pensamento. É um pensamento simples, algo comum que a gente faz no nosso dia a dia, compras. Né? Então, um espírito menos esclarecido está ali na minha volta, ele tem sintonia comigo e ele sabe que junto de mim ele vai conseguir o que ele gostaria. Digamos que o interesse dele perto de mim seja, sei lá, de vícios. Eu seja uma pessoa que saia fim de semana, que fume, que beba, e que o interesse desse irmão junto de mim seja desse, de usufruir desses vícios terrenos. Digamos que essa seja a minha realidade. Bom, então eu pensei, mas eu preciso ir no mercado fazer as minhas compras. E aí começo a fazer a minha lista ali do que eu vou comprar. A sugestão seria a seguinte, a sugestão do espírito, né? Nos meus pensamentos. Olha, bem que podia comprar uma cervejinha para tomar mais tarde, né? Aí, lá eu fazendo a lista, vou aproveitar que eu vou no supermercado e vou comprar uma cervejinha para tomar mais tarde, afinal eu mereço, trabalho tanto. Quem sabe eu convidar os amigos também para vir, tem que comprar cigarro, olha só, não posso esquecer. E aí vai colocando na listinha ali. Quando eu saio para ir no supermercado, eu faço as compras que eu tenho que fazer e já trago também aquilo que me foi sugerido, né, pelo irmãozinho que está ali na minha volta. Por quê? Porque ele ainda sente necessidade, porque ele ainda tem apego pelas coisas materiais e tudo aquilo que eu puder oferecer a ele, ele vai me sugestionar a fazer, entendeu? E como seria essa mesma situação, mas por um espírito de luz, um espírito superior, que estivesse ali me inspirando, que estivesse ali me influenciando pelo pensamento. Bom, vamos usar a mesma situação. Estou aqui, eu penso, nossa, eu preciso ir no supermercado esse mês, ainda não fui no mercado. O primeiro pensamento foi meu, né? A sugestão vem a seguir. Aí como que o espírito evoluído iria influenciar meu pensamento? Como que ele poderia fazer essa influência? Minha irmã, lembra, o centro espírita está lá coletando alimentos para doação.
Lembra? Tem um irmão no meio do caminho ali que está sempre pedindo comida, está sempre precisando de alguma coisa. Aí estou aqui fazendo a minha listinha e esse pensamento passa pela minha cabeça. Por quê? Porque ele foi sugerido, né? Aí eu penso assim, nossa, eu já posso aproveitar que eu vou no supermercado e já vou comprar alguma coisa para levar lá pro centro espírita, que esse mês eu ainda não levei. Aí eu vou lá no supermercado, faço as minhas comprinhas e já compro também os alimentos para doação. Entendeu como é que funciona? Ou então eu estou lá no mercado, aí estou lá conferindo a minha lista e eu lembro daquela pessoa necessitada que está sempre pedindo alimento, que está passando por uma dificuldade, não tem como comprar, né? E aí o espírito que está ali, o nosso amigo benfeitor, sugere que eu faça essa caridade com essa pessoa. Hoje podia ajudar, por que não, né? Então eu vou ali e eu, lembrei do fulano, vou ajudar ele, porque ele também precisa. Filho de Deus, merece. Então a gente tem essas duas situações onde a espiritualidade pode nos induzir tanto a ter ações para o bem, quanto ter ações para o mal. E isso só vai depender da nossa condição evolutiva, né? Das nossas condutas morais, dos nossos interesses, dos nossos pensamentos, porque é a partir dos nossos pensamentos que nós vamos gerar essa sintonia. André Luiz traz esclarecimentos sobre essas relações do pensamento no livro Domínios da Mediunidade. E ele fala sobre isso, que a gente atrai os espíritos que têm afinidade com a gente. Da mesma forma como a gente também se sente atraído por aqueles espíritos que são semelhantes a nós, né? Então a nossa mente ela funciona assim como um reflexo. A gente acaba refletindo nas nossas ações aquilo que a gente pensa. E aí tudo aquilo que a gente pensa a gente também atrai. É interessante essas questões, né? Eu já falei sobre isso no primeiro vídeo do canal sobre a força do pensamento. Outra questão que Allan Kardec pergunta para os espíritos é como saber se essa influência, se essa sugestão é dada por um espírito bom ou por um espírito mau. E os irmãos da espiritualidade dizem que todas as informações, independente de quais sejam, devem passar pelo crivo da razão. A gente deve sempre estudar o caso, prestar muita atenção na mensagem que nós estamos recebendo, seja através dos nossos pensamentos, seja através das pessoas que estão na nossa volta, seja através da crença, da religião que a gente pratique. Independente de qual seja a forma como a gente recebe essas mensagens, a gente precisa estudar o caso e perceber o que ele quer dizer, se é bom, se é ruim. E em relação às influências dos espíritos sobre os nossos pensamentos, é a mesma coisa. A gente vai definir se um espírito que está nos sugerindo é bom através da mensagem que nós estamos recebendo, né? Através daquilo que ele está nos passando. Então, se os nossos pensamentos forem bons, ela é transmitida por um espírito bom, né? Um espírito, no mínimo, que está passando por um processo de evolução do bem. Mas se for um pensamento indigno, um pensamento impuro, que vem alimentando a nossa mágoa, a nossa raiva, o nosso desejo de fazer justiça com as próprias mãos, esse tipo de sentimentos que nos despertam, né? Esse tipo de pensamentos não são sugeridos por espíritos evoluídos, porque os espíritos evoluídos eles vão sempre nos inspirar para o bem e por um caminho bom. Então a gente já pode partir desse princípio, mas a gente não pode culpar todos os nossos pensamentos negativos, né? Não podemos colocar a culpa de tudo aquilo que a gente pensa e que não é bom nos espíritos menos esclarecidos. A gente tem que levar em consideração que nós também somos seres imperfeitos, que nós sentimos raiva, que nós carregamos muitas mágoas, que nós sentimos ressentimentos muitas vezes e que há muitas imperfeições em nós que tomam a frente em determinadas situações. Às vezes orgulho, às vezes a vaidade, às vezes o ego. Então
muitos dos nossos pensamentos que não são tão bons, nem sempre são sugeridos pela espiritualidade. Às vezes eles são nossos mesmos por conta das nossas imperfeições. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente pensa, porque esses pensamentos são justamente aqueles que vão fazer com que esses irmãos que estão na nossa volta entrem em sintonia com a gente e se aproveitem desses pensamentos, dessas condutas para nos sugestionar por caminhos que podem ser o caos na nossa existência, que a gente poderia evitar se nós transformássemos esses pensamentos menos nobres em algo mais digno, em algo mais produtivo para a nossa caminhada. E a gente só consegue transformar quando a gente ora, vigia. Lembra que Jesus veio nos ensinando isso? Pois é, quando a gente senta, percebe, poxa, meu pensamento não está tão bom. Como é que eu vou mudar isso? Vamos começar com uma oração, Vamos elevar o nosso pensamento, conversar com os bons espíritos, conversar com Jesus, conversar com Deus e pedir que boas vibrações caiam sobre nós para que esses pensamentos sejam retirados da nossa cabeça. E depois a gente tenta transformar esses pensamentos em pensamentos mais nobres, mais dignos. Então essas transformações é somente nós quem podemos fazer em nós mesmos. E dentre os questionamentos, outro eu acho também que é muito propício por que esses espíritos se comprazem em vir e transformar os nossos dias em dias mais difíceis com pensamentos que alimentam essas nossas imperfeições. E os nossos irmãos benfeitores da espiritualidade nos esclarecem que eles ficam satisfeitos em nos conduzir por um caminho menos nobre porque eles estão nesse caminho, eles ainda estão perdidos, eles ainda estão carregando muitos ressentimentos. A gente não sabe qual é a nossa relação com eles, propriamente dita, porque muitas vezes esses espíritos que estão ali carregam raiva, que carregam mágoa junto de nós, são espíritos que nós prejudicamos no passado. São espíritos a quem a gente torturou, a quem a gente desprezou, que a gente praticou grandes maldades. Então, eles vêm e tentam, através dos nossos pensamentos, através das nossas ações, fazer com que nós sintamos na pele, vamos dizer assim, aquilo que eles estão sentindo. Mas isso porque eles ainda não encontraram o seu caminho, porque eles ainda não compreenderam o verdadeiro sentido do amor, mas com o tempo, cada um vai encontrar um caminho de luz, que lhe cabe. Só que para isso a gente precisa também fazer a nossa parte, trabalhando os nossos pensamentos, para que esses espíritos menos esclarecidos não consigam ter acesso às nossas imperfeições, para que eles não consigam ter acesso aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos menos nobres. E esse bloqueio a gente só consegue fazer quando a gente se transforma. Inclusive, isso é uma das perguntas que Allan Kardec faz. Como que a gente pode impedir que um espírito tenha essa influência negativa sobre nós? E os irmãos da espiritualidade respondem através da prática da caridade, através da transformação dessas vibrações menos elevadas em algo mais nobre. Então, quando a gente começa a praticar caridade, transformar os nossos pensamentos, transformar as nossas condutas morais, a gente consegue também trabalhar os bons sentimentos dentro do nosso coração. E aí a gente consegue também discernir com muito mais facilidade o que é certo, o que é errado, se as nossas ações vão nos levar para algo bom ou para algo ruim, se a gente vai estar prejudicando ou não outras pessoas. E através desse discernimento a gente começa a mudar a nossa conduta. Quando a gente transforma as nossas ações, a gente acaba, de certa forma, cortando essa ligação com esses espíritos menos evoluídos, porque por mais que eles venham sugerindo que a gente tenha maus pensamentos, a gente vai contra esses maus pensamentos. A gente vai, em vez de abraçar eles, a gente vai transformar eles em bons pensamentos. Quando eles sugerirem más ações, a gente já discernindo certinho o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim, a gente vai optar por fazer o que é melhor, o que é bom, seguir por outro caminho. Então a gente vai deixar de responder
a essas influências negativas e vai ser inevitável, eles vão acabar sendo afastados de nós porque vai perder o sentido deles estarem próximo de alguém que não corresponde às expectativas. E eu queria encerrar esse vídeo com uma das perguntas que Allan Kardec faz aos irmãos da espiritualidade, porque até agora a gente falou sobre as influências negativas, mas os espíritos de luz, os amigos benfeitores, eles estão a todo momento também nos influenciando com bons pensamentos, com boas inspirações, e quando a gente está num padrão vibratório elevado, a gente consegue entrar em sintonia e receber essas informações, né? Não só receber, mas também colocar em prática. E Allan Kardec questiona se quando algo muito bom acontece na nossa vida, a quem nós devemos agradecer? E os espíritos respondem: acima de tudo, antes de todas as coisas, a gente agradece a Deus, porque tudo que acontece é para o nosso bem. Tudo que acontece tem um propósito maior, que é o de nos ensinar, é o de nos fazer aprender, de nos conduzir por um caminho de amor, né, de fraternidade. Então, que em primeiro momento a gente tem que agradecer a Deus. E depois sim, agradecer aos espíritos, né, que estão ali na nossa volta, porque eles são instrumentos de Deus, né, auxiliando a nossa caminhada no bem, no amor, na caridade e nos trazendo vibrações cheias de amor, cheias de luz para a nossa vida. Então, que nós possamos sempre exercitar esse sentimento de gratidão, agradecendo a Deus antes de todas as coisas, por todas as oportunidades que nós recebemos, de sermos cada dia melhores. E agradecendo aos irmãos da espiritualidade, amigos benfeitores que estão junto de nós, nos inspirando com bons pensamentos e nos conduzindo sempre por um caminho de amor. Que todos fiquem com Deus e que esse vídeo tenha servido para contribuir com a nossa caminhada, com a nossa evolução, com as nossas transformações mais íntimas. Um beijinho em cada coração e até o próximo tema.